Aí, no caso, a gente citou essa questão da política nacional, como é que tu está vendo hoje essa política nacional? A tua opinião hoje de como é que ela está sendo, os candidatos que estão aí disputando? O resumo, a gente olhando também um pouquinho para o passado, é uma tristeza, né? É uma tristeza. Para mim, é muito ruim a política, a ideologia praticada nessa eleição. Tem um histórico do seguinte: em 2018, muita gente votou no Bolsonaro para derrotar o Lula. O Lula vai para a cadeia, o Lula foi processado, aí depois ele não foi inocentado, anularam tudo que a justiça vai fazer, né? Que é um negócio, ninguém pode falar isso na imprensa, ninguém fala, ninguém comenta, mas é uma página triste da justiça brasileira. Porque, se eu não me engano, foi um erro de processamento do endereço, né? Como é que eu passo em 4 instâncias, né? Como é que esses ministros do Supremo não tinham informação do Ministério Público que estava existindo certo exagero nesse processo da Lava Jato, que as pessoas estavam preocupadas mais em acelerar o processo para ficar na história como uma resolutividade da justiça de imediato? Como é que eu vejo isso e passa na instância lá do Moro, 37ª Vara de Curitiba, vai para a instância federal em Porto Alegre, né? Aí vai para o Supremo, foram 33 pedidos, né, negados a favor do presidente Lula, dado pelo advogado do presidente Lula, que deve ser o ministro da Justiça, se o Lula ganhar, né? Então, foi um desastre. Aquilo ali foi uma coisa horrível para a justiça, tá? Eles não comentam isso e pouca gente fala nisso. Alguns palestras, juristas, em algumas palestras eles falam isso. Mas foi realmente uma coisa triste, porque passou todos os filtros da justiça até chegar no Supremo Tribunal. Depois de 2, 3 anos, esse Supremo diz: olha, o que foi feito em Curitiba não vale não, tem que ir para Brasília. Quer dizer, uma coisa estranha, né? Um negócio muito esquisito. Foi não? Era para ter começado no tribunal. Não. A Lava Jato, que a definição foi na 37ª Vara do Sérgio Moro, o que foi feito em Curitiba era para ter sido feito em Brasília e pedaços desse processo no Rio de Janeiro. Entendeu? Certo. Que estava lá o Debrecht, coisa e tal. Quer dizer, tudo bem. Então, hoje se defende, e talvez seja o vencedor no primeiro ou no segundo turno, o presidente Lula, para derrotar o Bolsonaro. Um cara que teve uma administração, para mim, desastrosa, e ele turbinou mais ainda, ele potencializou com a postura dele, que não é uma pessoa despreparada para ser presidente da República, não aceita o ritual de presidente da República, foi extremamente infeliz na época das vacinas, foi contra os cientistas, foi contra... Hoje ele deve estar arrependido de algumas coisas, mas o que está acontecendo hoje, essa derrota dele, é que as pessoas indecisas, quando chega próximo das eleições, que se envolve, uma parte se envolve para decidir, a pessoa fica pensando: pô, esse cara fez o quê? Pô, o cara fez um sinal de falta de ar quando estava morrendo muita gente. Esse cara fez isso, fez aquilo, tudo mais. Então, a tristeza desse cenário é uma tragédia de prática, de ideológica, de escolher o melhor para administrar o seu país. Nós não estamos escolhendo o melhor. A maioria está escolhendo uma pessoa que não é o melhor, no meu entendimento, né? Eu tenho muito medo quando eu vejo o Zé Disseu, sem nenhum preconceito, quando eu vejo o Zé Disseu dando palestras agora para as associações, para os bancários, para os banqueiros. Eu tenho muito receio disso, se o Lula, com a idade que tem, se ele vai sustentar mesmo as rédeas e fazer um governo que ele está pretendendo fazer. E outra coisa que eu analiso sobre isso, eu não vejo o Lula trazendo nada inovador de 12 anos atrás para hoje. Porque a gente vê o quê? Que de tecnologia que evoluiu de lá para cá foi
forma astronômica. De informação também foi uma coisa sem igual. Para ter uma ideia, tem uma pesquisa que mostra que em 2009 a 2022 aumentou mais de 30.000% da informação do que foi produzido do século XV até 2009. Então, tipo, a gente está vivendo em uma outra época e eu vejo muito ele trabalhando o que era. E eu não sei se o que ele aplicou lá atrás vai funcionar hoje. Porque os marqueteiros, né? Assim, o período eleitoral é um período muito ruim, porque quem comanda isso não é a vontade do cidadão que é o candidato. Quem comanda isso, ele obedece aos padrões de comunicação de massas para convencer as pessoas. Ele foi muito cobrado esses últimos 30 dias pelo plano dele, tá? Porque o Ciro pega e diz assim, tá aqui, eu fiz um livro, tá aqui meu plano, e tem tudo. O cara é um gênio, né? O cara é um gênio. É um cara que se identifica muito com a comparação de QI e QE. QI é o coeficiente de inteligência. Ciro hoje é um dos 10 mais, pode contar os políticos inteligentes que entende de todas as áreas do governo, pode contar que ele está no meio desses 10. No Brasil ou no mundo? No Brasil é um dos caras mais inteligentes. No mundo é ruim de comparar porque tem muitas dicotomias. Mas no Brasil, com certeza, o Ciro é um dos homens mais inteligentes da política nacional. O QI dele é perfeito. Ele sabe toda a estatística e no plano dele, eu não vi nenhum candidato, nenhum adversário dele dizer, olha, isso aqui, Ciro, está errado. Questionar, né? Isso aqui está errado. Ele tem tudo. Ele tem como administrar a energia, como dar total autonomia ao Banco Central. Ele tem tudo. E nunca ninguém, nem a Miriam Leitão, né, da Globo, chegou a dizer, olha, isso aqui está falho. Não, o cara é bom. Em QI, ele é bom. Agora, o QE dele, que é o coeficiente emocional, é que não tem jeito. Desastroso. E até mesmo ele tem uma falha, na minha opinião, que ele não consegue falar para as massas. Ele fala num alto nível que acaba dificultando o entendimento de quem está aqui no interior, quem está numa comunidade mais carente. E ele fala muito para a elite, tá? E ele o PDT contratou um cidadão que ganha por mês 300 mil reais. Só essa besteirinha. O João Santana, que foi até 2 governos, 2 eleições do Lula, ele foi, né? E ele contratou esse cara para melhorar o Ciro. Inclusive teve até um processo, né? Ele teve um processo de uma dessas eleições do Lula. Isso. Ele pegou cadeia. Ele pegou cadeia porque ele pegou caixa 2 como pagamento, né? Bom, então, o Ciro hoje é um cidadão inteligentíssimo, mas ele está... Então, voltando ao assunto da emissora, a gente procura sempre dar a notícia local, a notícia de fora a gente procura explicar. Tá? É uma fatia, é um pedaço educativo da rádio. E é nisso que surgem as famosas participações de João Bosco Bastos no Jornal Tataia. E o seu abraço para a terra.